Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar uma história impressionante a respeito de elefantes e rinocerontes. E os princípios dessa história valem também para a criação e educação dos nossos adolescentes. Então, vamos lá, fica comigo até o final, que é bem impressionante essa história. Bem, lá na África do Sul existe um parque nacional chamado Parque Kruger, que ele é muito famoso no mundo inteiro porque recebe turistas do mundo inteiro para fazer safari. Alguns são safaris fotográficos, né? As pessoas, os turistas vão lá para fotografar. E, infelizmente, existem também os outros safaris, que são os safaris onde se permite a caça. Mas lá nesse Parque Kruger, a quantidade de elefantes estava aumentando bastante, então eles permitiram que alguns elefantes fossem levados para outros parques. E um desses parques, chamado Pilanesberg, recebeu então vários filhotes de elefantes, porque o transporte de um elefante adulto é muito complicado, enquanto que transportar um filhotinho pequenininho é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Então, esse parque, o Pilanesberg, acabou recebendo um pequeno grupo, né, de filhotes de elefantes. E aí, só que olhem só, gente, o que, que aconteceu. Quando esses filhotes começaram a se tornar adolescentes, a natureza faz com que eles recebam cargas muito grandes de hormônios, e aí eles passam então a entrar num período de possibilidade de acasalamento, eles passam a ser mais agressivos, lutar por território, uma série de coisas necessárias à sobrevivência da espécie. Bom, mas olha o que, que acontece. O que, que acontece normalmente numa manada de elefantes onde não há interferência humana? As mamães elefantes, as tias, as avós, elas educam os filhotes desde muito pequenininho. Então, elas vão empurrando, coibindo, proibindo, né? Vão se colocando na frente dos filhotes, vão chamando os filhotes cada vez que acontece algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Mas, nesse parque que eu citei, não havia essas mamães, não havia essas titias e avós e tal. Então, esses filhotes acabaram crescendo sem educação, sem receberem nenhum tipo de censura quanto ao comportamento. E nas manadas normais, os filhotes vão recebendo as orientações e vão sendo educados, coibidos quanto a comportamentos inadequados, até que se tornem adultos. E aí, quando adultos, eles têm o comportamento esperado pela manada, ok? Então, nesse parque Opilansberg, esses jovens, agora adolescentes, estavam extremamente agressivos, claro, por causa da própria natureza, das transformações físicas que eles estavam recebendo em função dos hormônios, e começaram a ficar muito agressivos. E para expressar essa agressividade, eles começaram a atacar rinocerontes brancos. Só que a forma como eles atacavam é terrível, gente. Eles cercavam o rinoceronte até que um dos elefantes jovens derrubava esse rinoceronte. Então, eles colocavam o joelho em cima e o rinoceronte não consegue escapar. E aí eles abaixavam a cabeça e enfiavam a presa no, no rinoceronte, no corpo do rinoceronte, obviamente matando esse rinoceronte. Então se tornaram, entre aspas, né, adolescentes assassinos, adolescentes que tinham um comportamento totalmente não esperado por um elefante, totalmente inadequado para um elefante. Bem, a gente pode dizer assim, mas claro, os traumas emocionais causados pela retirada desses elefantes é que produziu isso. Bom, a gente não sabe exatamente, porque não tem nem como a gente avaliar direito, mas com certeza houve trauma, mas o principal é que faltou educação, faltou
coibir comportamentos inadequados. Então, os cientistas, né, os pesquisadores lá tiveram uma ideia de trazer tias, né, trazer elefantas, ou elefantes, não, elefantas, trazer essas elefantas para coibir, para ensinar, para educar esses jovens elefantes. E assim fizeram. E então, logo que as elefantas chegaram, já perceberam que os jovens estavam atacando os rinocerontes e elas então coibiram os ataques. Afastavam os elefantes jovens, não permitiam que eles atacassem os rinocerontes e assim então eles começaram a ser educados para que aprendessem então o que é o comportamento de um elefante adulto. Isso foi uma experiência que já aconteceu há algum tempo, mas ela é muito forte, e ela nos traz um ensinamento para nós, seres humanos, para as nossas manadas de adolescentes, de jovens e tal. Claro, estou brincando com muito carinho. Eu amo os adolescentes, amo as crianças, e é por isso que eu quero que a gente, nós pais e professores, que a gente aprenda cada vez mais como educá-los da melhor forma possível. Então, o que que os nossos jovens precisam? E se não receberem, passam a ter comportamentos inadequados. Bom, nossos jovens precisam de duas coisas. Eles precisam da presença, né? Da presença afetuosa de mamães e de pais, obviamente, precisam dessa presença para que aprendam qual é o comportamento adequado, esperado para um adolescente e depois, posteriormente, para um adulto. E para isso, então, nós temos que estar mais presentes, mas não presentes assim, com o celular na mão, não presentes simplesmente perto. A gente precisa ouvir mais os nossos filhos e os nossos alunos. A gente precisa bater papo, conversar, gastar tempo, em outras palavras, construir vínculos mais saudáveis. Mas, por outro lado, a gente precisa também, não é mas é e, por outro lado, a gente precisa também exercer a nossa autoridade, não permitindo que esses adolescentes tomem atitudes tão inadequadas. Então, por exemplo, adolescentes tomando bebida alcoólica, fumando. Queridos, o álcool, a nicotina, tá, afeta o cérebro que ainda está em formação no adolescente. E isso não é só até 18 anos. Pela neurociência, a gente sabe que o cérebro dos adolescentes termina de maturar perto dos 21 anos de idade. Isso significa que se ele consome álcool, consome nicotina antes desse período, o estrago no cérebro do adolescente vai ser muito maior. Vai afetar justamente as áreas de controle das emoções. É por isso que, infelizmente, tem muito adulto, né? Adulto jovem, que, entre aspas, perde a cabeça e acaba cometendo crimes. Por exemplo, a esposa vai embora, a esposa não quer mais saber do cara, ele pega uma arma, vai matar e diz: se você não for minha, não vai ser de ninguém. Aquelas baboseiras de homens imaturos. Por que imaturos? Porque simplesmente não aprenderam a deixar para lá algumas questões que jamais poderiam se tornar agressivas. Então, para que o comportamento desses jovens não seja agressivo, violento, inadequado, e para que eles não se prejudiquem com álcool, nicotina, sexo, o sexo antes da hora, uma série de problemas que podem vir de comportamentos inadequados, nós pais, nós professores precisamos sim estar mais presentes. A gente precisa educar mais. E a melhor forma é essa que eu falei para vocês, construindo mais vínculo com os nossos jovens, ouvindo de verdade. E essa escuta, ela precisa ser bem séria, bem legal. O Rubem Alves, um grande educador, ele falou uma vez que nós precisamos, a nossa sociedade precisa
de cursos de escutatória e não tantos cursos de oratória. E eu concordo, a gente precisa ouvir mais as nossas crianças e os nossos adolescentes, não só para orientá-los, mas para dizer a eles, através das nossas ações, através das nossas posturas, que a gente os ama e os ama de verdade. Queridos, você sabia que o YouTube, ele oferece, ele sugere os vídeos para outras famílias, para outras pessoas, quanto maior for o número de seguidores de um canal e quanto maior for o número de pessoas que curtiram o vídeo. Então é por isso eu peço para você, com todo carinho, que você faça isso. Se inscreva no canal, divulgue o vídeo, dá um joinha aí e vamos espalhar coisas boas que nosso mundo está precisando. Valeu, gente. Um grande abraço.